o Restart, para mim, foi um divisor de águas, assim, porque eu vinha procurando me desenvolver profissionalmente para o perfil de liderança, vamos dizer. E aí foi onde eu tive autoconsciência em alguns aspectos meus, ou seja, eu tive autoconsciência de que eu não tinha autoconsciência. Assim, eu sempre sabia o que eu queria, né, onde eu queria chegar, mas eu não sabia o porquê. Então, eu pretendia chegar a cargo de liderança, mas eu não sabia porquê. Eu sabia que era uma coisa que eu não... Porque eu trabalho numa empresa que tem a área técnica e tem a área comercial. E eu mesmo tendo o perfil técnico, eu sempre optei por seguir para a área, sempre me puxou mais a área comercial. E eu não sabia por quê. Eu sempre pensei assim, é o que eu gosto e pronto. Tá? Então, eu nunca fui a fundo. Aí eu consegui analisar um pouco isso, porque eu gostava dessa parte comercial, que está muito associado com pessoas, né? Causar, e aí eu fui associando que uma coisa que me faz muito bem é causar impacto nos ambientes e nas pessoas, um impacto positivo, porque muitas vezes acontecia na área profissional que eu não me permitia errar, muitas vezes quando eu tinha que dar alguma opinião ou tinha oportunidade de dar alguma opinião, eu não dava, pelo medo de errar. Eu sempre fui, como eu vou te dizer, que o meu trabalho na área técnica, eu sempre fui muito técnico para tudo. Então, e quando a gente lida com pessoas, isso não é assim. Porque a gente tem que se conectar, às vezes, com os sentimentos. Eu sempre fui uma pessoa que eu nunca me conectei com os meus sentimentos, como eu ia me conectar com os sentimentos das pessoas. Começou a me marcar muito pro lado pessoal também, né? Ver os meus relacionamentos com as pessoas fora do ambiente de trabalho, que eu também era... Eu como que assim, antes disso eu tinha um modo de ser na área profissional e outro modo de ser na área pessoal. E era notável isso. E aí eu comecei a processar tudo isso de outra maneira e a me dar conta que eu teria que ser a mesma pessoa, porque, enfim, eu estou na área profissional, na área pessoal, eu sou a mesma pessoa. Então, o que me deu um clique assim foi eu me dar conta de muita coisa que passou na minha linha do tempo, que eu não dei importância no momento, que aquilo eu supus que aquilo que aconteceu iria me deixar mais forte, mas efetivamente me deixou mais forte em alguns aspectos, mas em outros me debilitou. E eu, por exemplo, eu fui criado para ser forte, forte, que forte era não sentir. Só que, claro, isso traz um monte de limitações que eu nunca tinha visto. Nos meus 34 anos de vida, eu nunca tinha olhado para mim assim e olhado nesse sentido das emoções de mim e das outras pessoas. Que o maior ganho assim foi olhar, porque eu comecei todo esse processo olhando para fora, né? Mas o meu maior ganho foi olhar para dentro. A gente tem que primeiro se conhecer, se perceber para conseguir perceber o outro, perceber o ambiente, ter relações com as pessoas que não sejam pura e exclusivamente de aspectos técnicos ou específicos. São vários ganhos. Primeiro, eu digo, poder me conectar comigo, primeiro que nada, ter autoconhecimento, autoconsciência. E eu vejo que eu, por exemplo, eu tenho conseguido desenvolver as minhas habilidades interpessoais com pessoas, aquela pessoa que vem, que manda, e a pessoa que fala muito, a pessoa que vinha falar comigo já quando não conseguia me conectar, a pessoa que me mandava já me bloqueava, e hoje já consigo analisar de outro jeito esse outro perfil de pessoas. Eu já consigo ver a pessoa dominante, já consigo já olhar o medo que a pessoa tem ou a necessidade que ela tem por trás daquela dominância. A pessoa influente, eu já consigo me conectar com aquela pessoa, já consigo sorrir, conversar, me expressar melhor. E isso acho que são os ganhos. E nem falar na minha vida pessoal, por exemplo.
com a minha filha, já consigo dar mais tempo para ela, específico para ela. E talvez eu tinha uma falência nesse aspecto antes, né? Eu dava tempo, mas eu dava aquele tempo já com uma energia desgastada, já eu atento a outra coisa, pensando e não era um tempo só dela. Hoje, por exemplo, eu já consigo, a gente estabelece um tempo sem celular, sem outras distrações, um tempo só para nós, e é muito mais proveitoso. Isso que eu acho que foi o mais importante, assim, ou seja, mais que eu comecei a praticar depois do restart, foi viver momentos, ter mais momentos de qualidade, me focar um pouco mais na área profissional, para poder eu ter mais tempo para minha vida pessoal e ter mais tempo de qualidade. Também fazer a gestão das energias, acho que é um aspecto muito importante, porque eu, por exemplo, sempre fui uma pessoa que trabalhei muito e, e sempre como que tu chega com o resto da tua energia. Então, no Restart eu aprendi isso também, fazer a gestão das energias para a gente focar, a gente fazer aquilo com mais eficiência, porque esse trabalhar muito, que eu digo, é trabalhar muito, mas talvez não ter um resultado compatível com esse esforço que eu fiz. Então, também me fez analisar essa parte. Essas imersões têm o seu lado positivo, aquele da intensidade, consegue, como te explicar, tu consegue te desenvolver, não te desenvolver, mas tu consegue analisar um monte de fatores em pouco tempo. Então, eu tenho entrado e eu me comprometi muito nesse treinamento, então eu tive um efeito, fez um efeito muito grande. Então, mas assim foi muita informação em pouco tempo, porque foi 3 dias, né? E e aquilo ficou dias depois, eu fiquei processando aquilo e tá, mas aí continuei com a formação depois. Eu sigo até agora, ainda continuo processando muita coisa, vou seguir, mas já está muito mais claro.